Para dar início, né, eu solicito o hino nacional e, ao final, aplaudamos a bandeira brasileira. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada do Rotary Clube Rio de Janeiro, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, classificação banco gerente no atual período, membro da equipe de protocolo da governadoria. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Distrital de Intercâmbio de Jovens 2022-2023. A mesa presidencial está assim constituída. Ao centro, associado representativo do Rotary Clube de Nova Iguaçu e governador do Distrito 4.571, período 2022-2023, Luiz Carlos Fávaro. À direita do governador Fávaro, associado representativo do Rotary Clube de Rio de Janeiro, chair da Comissão Distrital de Intercâmbio Internacional de Jovens, Paulo Maurício de Oliveira Macedo. À esquerda do governador Fávaro, associado do representativo do Rotary Clube de Taubaté,
Vice-chair da Comissão Distrital de Intercâmbio Internacional de Jovens, Edésio Santos. À direita de Paulo Maurício, associada representativa e presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro, Guanabara Galeão, conselheira da Comissão Distrital Intercâmbio Internacional de Jovens, Ana Cristina Fronin. Convido o chair da Comissão Distrital de Intercâmbio Internacional de Jovens, Paulo Maurício, para ocupar nossa tribuna, que nos falará sobre o que os clubes precisam saber, suas responsabilidades e envolvimento na família rotária. Bom, na tribuna virtual, Paulo Macedo, associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro. A minha classificação é traduções juramentadas e, no atual período, chair distrital do Programa de Intercâmbio de Jovens. Estamos fazendo aqui a nossa estreia formal para o distrito, né, no evento distrital. Fico muito feliz com a presença de tantos participantes. E a ideia aqui é fazer uma palestra voltada principalmente para os clubes, tornar os clubes o mais inclusivos, né, possíveis, e que eles realmente continuam aqui não podendo compartilhar. Não, Paula, eu estou tentando te achar aqui. Eu estou aqui. Está nos primeiros da lista. A ideia aqui é mostrar todo o ferramental, o caminho das pedras, de forma que os clubes consigam indicar candidatos e participar efetivamente do nosso programa, né? Mostrar o caminho das pedras de uma forma, enfim. É isso, e tirar as dúvidas, né? Porque isso não é um monstro. É desmistificar aqui as questões do programa, mostrar que não há nenhum tabu, nenhum problema no fato de que, eventualmente, a pessoa não fala inglês, e eu já ouvi falar, eu não posso porque eu não falo inglês, por isso ou por aquilo. Então, a ideia é mostrar que a primeira regra, são várias regras de ouro no nosso programa. Uma delas é que o jovem estrangeiro, ao chegar aqui, ele precisa se adaptar a nós, não é o contrário. Nós não precisamos falar o idioma deles, a gente tem que ser muito carinhoso, muito receptivo, né? Muito hospitaleiros. Isso, para nós daqui no Brasil, do modo geral, isso não é problema, nunca foi, né? Nós sempre fomos, essa é uma característica dos brasileiros, somos um povo extremamente hospitaleiro, um povo extremamente inclusivo, cada vez mais, e fazer com que eles se sintam em casa. Então, quanto mais a gente realmente forçar para que eles falem o português, vocês só estão ajudando o jovem, vocês só estão tornando isso possível. Então, vamos falar aqui sobre o programa de intercâmbio de jovens, dentro dessa linha, né, de buscar essa desmistificação, é que, em primeiro lugar, eles precisam estar conscientes de que é um ano de muita diversão, mas não é. O objetivo é um intercâmbio de estudos, é um intercâmbio cultural. Também não é um intercâmbio para aprender o idioma. Isso tudo é uma consequência do intercâmbio bem feito, né? Outro dia, a Patrícia Magluta, né, da nossa equipe, estava me relembrando, né, que o intercâmbio, quando dá errado, é uma boa experiência, né? E quando dá certo, é uma experiência melhor ainda. Mas é sempre uma ótima experiência, né? Deixa eu admitir alguém isso. Então, não se trata, eles têm que ter eles acabam se divertindo muito, né? O melhor ano da vida, mas o intercâmbio precisa ser encarado realmente como uma responsabilidade, uma missão, né? Isso é importantíssimo, essa experiência cultural, essa troca não só eles aprendem conosco, e nós aprendemos demais com eles, essa conquista de autonomia, né? Que o jovem acaba conquistando, literalmente, é uma conquista que ele conquista mesmo, e é um funil, né? uma porta de entrada, e a gente quer que lá no fundo eles se tornem rotarianos. Mas a gente já tem aí esse estudo em que 30% das famílias, né? Estamos falando de pai e mãe, dos jovens que participam do programa, acabam se tornando rotarianos. Então, isso... o gap entre o jovem de 16 anos até ele se considerar apto e formado ao ponto de se tornar um rotariano, normalmente demora muito, mas o Rotary sempre tem um lugar especial, ele sabe o que é,
e, eventualmente, ele acaba, assim, se juntando às nossas fileiras aí, como... Aliás, lembrando a todos, né, hoje é o Dia do Voluntariado, o Dia Internacional do Voluntariado, então, parabéns para nós, que estamos aqui num domingo, pelo menos aqui onde eu estou na cidade de Jacareí, está bastante ensolarado. Bom, e por que participar, né? Essa questão do jovem que ele desenvolve, a primeira noção que o jovem, ao se deparar num país estranho, por mais bem acolhido que ele tenha sido, e normalmente ele é exacerbar, aumentar esse senso de patriotismo. Tudo que remete ao Brasil, ele para ver, ele chora quando vê a bandeira, ele vê a bandeira lá do outro lado, ele quer ir lá, saber que não é a bandeira do meu país, e ele passa a defender, enfim, ele se torna esse embaixador, né? Esse embaixador informal do nosso país, onde quer que ele esteja. O carinho com a bandeira que ele leva em todos os lugares, e passa a ter também, desenvolve esse carinho, né? Como dizia aquele presidente americano, né, de RI, se todos fizessem intercâmbio no mundo, com certeza nós não teríamos mais guerras, porque você cria essa empatia, esse amor, né, entre as nações, e isso troca completamente a forma como eles encaram aquele outro país, que deixa de ser um país estrangeiro, deixa de ser um país estranho e se torna o próprio país. A outra questão é a questão da tolerância, né? Nós temos visto hoje o DEI, né? É um tema bastante desenvolvido, bastante elevado pela nossa atual presidente, a Jennifer Jones, e ela vem enfatizando bastante essa questão da tolerância, da equidade, né? De como nós aceitamos os diferentes, do modo geral. Não só em questão de sexo, mas em questão de capacitação física. Então, a gente recebe jovens que são claramente gays, a gente recebe jovens desde diabéticos, vegetarianos. Nós temos... Isso já é uma realidade no programa há muitos anos. Há muitos anos. E o jovem vê isso de uma forma, como todo, não preciso ficar dizendo isso aqui, de uma forma muito mais ampla do que nós, né? Pelo menos falo por pessoas da minha idade, e para nós tudo isso é muito diferente. Nós, com a proximidade do jovem, né, com a convivência com o jovem, a gente acaba também se tornando um pouco mais receptivo a essa situação, mas a ideia é que eles arejem os clubes, que eles levem essa nova ótica em todos os clubes o quanto antes. Então, a quem o programa como um todo beneficia? E a minha apresentação aqui hoje é bastante mais nesse sentido institucional, né? Depois disso, vamos ter a Ana Cristina, que vai falar mais, vai entrar mais nos detalhes. Depois teremos o Edésio, que vai falar dessa modalidade ainda pouco conhecida, que é o intercâmbio de novas gerações, que pega a faixa logo a seguir do nosso programa, mas não vou dar spoiler, não. Então, quem se beneficia? Antes de mais nada, se beneficia o jovem, né? que é o nosso público-alvo, é aquele jovem que vai para o estrangeiro, é o jovem que vem para a nossa casa, e o ciclo vai aumentando, né? A família que recebe esse jovem, que manda o jovem, ela passa a ter aquele contato com a família do jovem, que vai receber o teu filho lá no exterior, você passa a ter o contato com o Rotary, né? Enquanto família, você tem que negociar com o clube, porque se você não tem, se você quer mandar o seu filho, você necessariamente tem que ter o aval do clube próximo à sua residência. Vocês viram eu comentando ainda há pouco com o Irã, que está aí com o filho, né? e a Cláudia, eles precisam necessariamente, eu brinquei ainda, queria se tornar rotariano, é a nossa expectativa, a nossa esperança, né? Mas ele não se sinta obrigado, o clube tem que abraçá-lo e ele vai ter que vai ter que ter um aval do clube próximo à residência deles, e para que o filho dele, para que a gente consiga concretizar o programa. Então, a família é beneficiada grandemente por conta do programa, e aí é aquele efeito dominó, aquele efeito cascata, a comunidade, porque o garoto vai frequentar uma escola, né, um ano letivo, e a gente, quando fala que é um ano lá fora, é esse ano letivo, então, normalmente, a gente está falando de 11 meses,
Tem gente até que passa disso, mas estamos falando de 11 meses, ele vai viajar sempre com visto de estudante. Então, não são 12 meses, normalmente estamos falando de 11 meses, e você passa a ter aquele contato com a escola, você passa a ter, o clube passa a ter também o contato com a escola, então é muito comum a gente convidar o diretor da escola, onde o nosso jovem está estudando, para fazer uma apresentação no clube, ver como aquilo afeta a escola. Espera aí que eu encostei onde não devia. Enfim, é um efeito cascata e todos vão se beneficiando, e o distrito como um todo ele vai participar de todos os eventos distritais para o qual ele seja convidado. Então, é importante que o clube faça como incluir o jovem nos seus projetos, né? Trazer para que ele passe a trabalhar, literalmente, não é pecado, né? Voluntariamente, o jovem ele é muito bem-vindo, ele está ávido para ser convidado, ele quer participar. Nós tivemos, na semana passada, lá no Necker Pinto, o posto de saúde, e estivemos lá, tivemos a presença tanto do Matheus, que é o nosso outbound, que já está na França, como a presença do Josi, que é o mexicano, que está aqui não lá, na Ilha do Governador, e eles ficaram lá pintando as crianças e se divertiram bastante, e foi muito importante tê-los ali, né? A juventude se comunicando. Então, é importante que a gente engaje, que a gente traga o jovem para o seio do Rotary, para que ele participe das nossas atividades, e, extraoficialmente, que os rotarianos os convidem também para qualquer evento familiar, um fim de semana na praia, enfim, qualquer coisa que vocês achem que ele vai gostar, com certeza ele vai gostar mesmo. Ele está ali para isso, e ele quer ser convidado, ele quer fazer parte, ele quer tirar o máximo dessa experiência, né, que trouxe ele até aqui. Então, vamos lá. Sim, aí a gente começa com a sopa de letrinhas, tá? Quais são os tipos de intercâmbio e a quem eles se destinam. Oi. Agora foi, eu tinha ido. Já tinha ido há muito tempo para mim. Demorou, foi só passar para vocês. Mas vamos lá. Nós temos todas essas possibilidades quando a gente fala em intercâmbio, né? Isso falando do jovem, dentro da nossa perspectiva, que é a perspectiva do Rotary. Então, nós temos um intercâmbio de longa duração, as letrinhas ali é o Long Term Exchange Program, tem o de curta, que é o Short Term, e temos o Camp, e o NGSE, que, como eu disse, vai ficar a cargo do nosso vice-presidente Edésio. Então, o longa duração é o que eu tenho falado o tempo todo, é realmente a nossa menina dos olhos, é aquele em que o jovem mais aproveita, mais se transforma, né? É o principal, é aquele que a gente faz questão, e o resto todos são maravilhosos, mas o longa é o longa, né? Estamos falando aí de 11 meses, e tudo isso é uma troca, então é maravilhoso. Faixa etária, Paulo? A faixa etária do programa é dos 15 aos 18 anos. Agora, é importante que vocês entendam o seguinte, quando a gente fala em faixa etária, nós estamos agora com o edital, e nós vamos fazer, no dia 8 de outubro, a seleção dos jovens que vão participar do programa. Tá? Então, ele vai fazer, no dia 8 de outubro, ele vai ser testado, né, vai passar pelas nossas provas, mas ele só viaja no ano seguinte. Então, se ele, mas está só com 14, não, é agora, porque 14 ele de fato viaja no outro ano, né, no ano que vem, quando ele já vai estar com a idade desejada. E se ele já está com 18 anos, eu lamento informar que dificilmente ele vai conseguir participar, porque já vai estar com 19 anos no ano que vem. Então, sempre pensem a idade no ano seguinte, não agora. A gente está falando de 15 a 18 anos, de um modo geral, lógico. Alguns países têm suas limitações, não estipuladas pelo Rotary, mas estipuladas, por exemplo, pela escola. Eu sempre dou o exemplo da Dinamarca, que a Dinamarca aceita com 15 anos e 6 meses. Né? Nós tivemos o caso, e até a Alessandra aí participando, a filha dela, ela não pôde viajar porque ela tinha 15 anos e a Dinamarca, então ela só pôde, em vez de agosto, ela teve que aguardar e só pôde viajar em janeiro por uma questão da escola. Então, a idade é uma questão muito importante,
né? E nós sempre, vamos falando assim, bem, de uma forma bem básica, a gente está falando de uma troca, né? Então, se o seu filho vai, alguém vem, você tem que ter aquilo e você ainda deve buscar outras famílias, de preferência mais 2 famílias que possam também participar, porque ele não vai ficar todo esse período na sua casa, ele vai ficar na sua casa, vai ficar na casa de outras 2 famílias que você venha a indicar. E o intercâmbio de curta normalmente acontece nas férias escolares, então estamos falando aí 2, 3 meses, com a mesma faixa etária, exatamente a mesma situação, só que foi o que eu disse, ele não tem essa questão do ano letivo, ele não vai para a escola, ele vai fazer um curso de idiomas, vai fazer alguma outra coisa, vai fazer turismo, não tem problema nenhum nisso, são férias, e aí é isso. Então, é muito comum a gente trocar com o hemisfério norte, e aí a troca é agora, o jovem vem, e o nosso jovem só vai nas nossas férias lá para dezembro, ou vai agora, mas costuma ir em dezembro, mas aí tem a questão também do inverno lá, né? E aí também é uma questão a ser pesada. O camp é uma modalidade e cada país cria o seu, né? E nós temos aqui, acabou de acontecer, a nossa modalidade camp, em que eles foram, todos os jovens que tiveram interesse, canalizados pelos distritos, eles foram encaminhados e fizeram o seu período no Amazonas, né? Lá na Amazônia, eles têm lá, é uma experiência fantástica. Os jovens aqui do distrito, nós oferecemos a eles, através de uma agência de viagens parceira de todos os distritos no Brasil, a gente trabalha com a Belo Brasil, e eles oferecem 4 viagens aos jovens. Essas viagens são pagas, são pagas pelos jovens, pelas famílias dos jovens, é claro, e eles podem ir para a Amazônia, a gente oferece Nordeste, são 30 dias viajando de ônibus nas praias do Nordeste, também é muito legal. Tem o Pantanal e tem Foz do Iguaçu. Então, são 4 viagens que vão acontecendo, isso de comum acordo, né? A família autoriza, o TCE do país de origem autoriza, nós autorizamos, e o jovem, caso ele disponha do recurso, ele também vai participar. Então, o camp funciona dessa forma, eles passam 5 dias descendo o Rio Negro, dentro de um barco, eles fazem trabalhos voluntários, eles interagem com a população indígena, eles interagem com a população ribeirinha, no modo geral, tem um jogo de futebol intercambista contra os índios, e eles normalmente perdem porque os índios são muito mais entrosados e tal, enfim, é muito bacana, eles adoram. Eu posso até dizer isso, das 4 viagens oferecidas, de longe a Amazônia é a unanimidade, a que todos gostam mais e eles curtem bastante. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da associação do programa de intercâmbio de jovens. Lá. Então, nós temos lá aqui, que sou eu que sou o chair, né, estou chair no atual período, nós temos uma pessoa que é a pessoa encarregada da proteção dos jovens. Então, nós temos aqui, no atual período, o Fabrício. Fabrício é um juiz federal, uma pessoa, ele é do meu clube, fui eu que fiz o convite a ele, e o Fabrício, enfim, qualquer situação que envolva a integridade, de qualquer forma que o jovem possa estar em risco, a gente vai falar com o Fabrício. O vice-chair, que é o Edésio, né, lá do Taubaté. Temos também o assistente jurídico, né? Continuamos contando aí com a inestimável contribuição do governador Pires. Temos também a Eunice, que deixou de ser rotariana, mas o Pires tem nos auxiliado bastante, está cuidando atualmente da ata, né? que é um processo mais demorado para a gente confirmar aí a nova direção do programa. Tem um conselho fiscal, que recentemente também foi escolhido. Temos aí o Chiquinho, o Francisco de Jesus, que participa, enfim. O Conselho Fiscal, o gerenciamento de crise, que fica a cargo do nosso governador Pedro Durão. Qualquer situação também pontual, qualquer problema envolvendo o jovem, o Pedro Durão entra na solução e vai trabalhar junto conosco. Já está preparado, me antecedeu, né? Quando eu fui chair, a primeira vez que isso aconteceu, me antecedeu nessa função. E aí nós temos essa questão
o outbound é o jovem brasileiro que vai para o exterior. O inbound é o contrário, né? O gringo, é o jovem estrangeiro que está aqui. Então, nós temos toda uma estrutura e cobre geograficamente, o tamanho do distrito agora está bem maior. Então, a gente, como se fosse, eles fazem às vezes de tier numa primeira situação, né? Nós temos o conselheiro do PIGE aí, que é a Ana Cristina, minha esposa, uma pessoa de grande experiência e que realmente faz de tudo um pouco nos bastidores, apesar de que ela está no Rio Grande do Norte e vai estar lá cada vez com mais frequência, mas ela é muito presente e muito atuante. E os consultores de seguro, que é o nosso governador bem-vindo, que sempre nos orienta em questões que envolvem seguros de viagem e reembolsos, essas situações todas, a gente costuma recorrer ao bem-vindo, aos préstimos de bem-vindo, e o nosso consultor médico, que aqui, lá na área do Rio de Janeiro, é o Edson Santana, né? Lá do Lagoa, que também nos ajuda bastante. Temos também, e eu confesso que eu não vou lembrar agora o nome, mas temos 2 médicos que atuam na área ali de Taubaté, de São José dos Campos, que também nos ajudam bastante, tá bom? Então, eles também, está com dor de barriga, para o que eu faço, para onde eu levo, enfim, qualquer necessidade, qualquer orientação desse tipo, a gente recorre a essas pessoas, mas todos os jovens chegam aqui cobertos por um seguro bastante abrangente, tá? A gente costuma indicar, e eles fazem, o CISI Bolduc, que é um seguro, uma empresa de seguros americanas, que tem esse pacote voltado para estudantes do intercâmbio do Rotary. Então, uma coisa muito, muito abrangente, mas muito poderosa. Eles vêm Enfim, está tudo coberto. Qualquer situação, para vocês terem uma noção, até a morte de um familiar, de um avô, o jovem tem a passagem custeada pelo CISI, pela seguradora. Então, ele vai lá, se for, enfim, acontecer uma fatalidade, uma pessoa próxima da família, enfim, qualquer familiar venha a falecer, o jovem tem a sua despesa de viagem, a sua passagem custeada pela seguradora, e depois eles oferecem. Já aconteceu aí o seu luto, a sua situação toda, ele já prestou sua solidariedade, esteve presente, e eles perguntam, olha, você agora quer voltar e terminar o seu programa, ou você quer encerrar, você não está em condições? E ele vai escolher, mas se ele quiser voltar e retomar o programa, nada impede, a seguradora vai fornecer essa nova passagem. Aqui, as questões que são intrínsecas, que todos os jovens do programa sabem isso, são a questão dos DEIs, né? As proibições que o jovem não pode, sob hipótese alguma. Tá? Até a ordem de prioridade, né? Vamos começar aqui pelo que eu reputo ser o mais importante, que é a questão das drogas. E isso aí realmente não tem área de manobra. Se houver a menor chance de a gente desconfiar que o jovem tem algum envolvimento com qualquer tipo de droga ilícita, ele imediatamente é desligado do programa e é mandado de volta ao seu país de origem. Isso vale em qualquer lugar do mundo. Não pode tolerância zero, realmente, para a questão das drogas. Depois a gente vai lá cima, a questão da bebida alcoólica, né? Ele não pode namorar, e aí a gente tem, por questões óbvias, né? A gente não quer ninguém aí grávida, nem engravidando ninguém. E, finalmente, a questão das atividades perigosas, pelo simples fato de que o seguro não cobre. Então, enfim, tudo é visto no caso a caso, mas ele, de um modo geral, não vem para cá para pular de asa delta, para fazer nada que põe em risco a sua integridade física. A gente costuma dizer que você quer pular de asa delta, pula ano que vem, volta aqui, eu te levo lá, mas pelo Rotary, enquanto você estiver no programa do Rotary, você não pode fazer isso, tá? Está proibido. Aqui eu já toquei no assunto, né, da diversidade do DEI, né, que é a diversidade, equidade e inclusão, está sendo bastante trabalhado no atual período.
já não era sem tempo, mas que a gente já lida com isso dentro do programa há muitos anos, né? A gente vocês sabem muito bem que não há o que fazer. A gente precisa realmente incluir os jovens dentro de todas as suas, como é que eu posso dizer? As suas diferenças. Isso precisa ser aceito da melhor forma possível, o jovem precisa ser integrado e a gente precisa aceitar isso da melhor maneira possível. Então, se você tem um jovem gay, se você tem um jovem que tem alguma restrição alimentar, né? E a questão cultural. Eu tive uma menina da Alemanha na minha casa que ela era alérgica a frutas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não sabia nem que era possível, mas essa menina tinha uma alergia a frutas. E a gente teve que encarar isso de uma forma bastante... Enfim, vamos nos adaptar, ela não come fruta, né? Como você pode receber um vegetariano, você pode receber qualquer situação. Nós temos que estar prontos para abraçar, não importa o quê, né? O que der e vier, a gente tem que vir e lidar com essas diferenças, né? E isso vale principalmente para os adultos, né? No mundo adulto, mas o jovem é um bom instrutor nessa questão. Colocando aí já nos finalmente de que as inscrições para o programa estão abertas, esse link vai ser colocado aqui no chat dessa apresentação, e lá vocês têm uma pasta, né, foi criada pela a nossa divulgação aí da imagem pública, Patrícia Leal, lá do Nova Iguaçu Leste. Então, vocês, por favor, deem um pulo lá vocês vão encontrar a divulgação do programa, vocês vão encontrar a questão do nosso edital, né, que já está em andamento até o dia 30 de setembro, conforme está ali a data, e vocês vão ter várias perguntas respondidas e, enfim, vocês podem recorrer sempre, falando aí aos presidentes de clube, aos rotarianos que querem levarem o programa para os seus clubes, estão aí, vocês vão encontrar ali diversas informações importantes sobre o programa. Convido a conselheira da Comissão Distrital de Intercâmbio Internacional de Jovens, Ana Cristina Froni, a ocupar a tribuna virtual, que nos falará sobre expectativas e deveres dos clubes. Ana Cristina, a tribuna é sua. Obrigada, Ana Lúcia. Bom, gente, bom dia de domingo. Obrigada por todos estarem aqui num dia de sol, pelo menos onde eu estou, está um sol danado, fechei até porque venta demais aqui. E a minha função aqui é explicar para vocês um pouco como o Rotary, o clube, como se tratar, como a gente tem que fazer, como que o clube vai se beneficiar disso, o que ele precisa saber. Beleza. Então, vamos. É isso que a gente vai falar, o que os clubes precisam saber para poder fazer parte desse trabalho, porque eu quero que as pessoas entendam que não é um trabalho da comissão distrital, não é um trabalho do chair, do vice-chair e das pessoas que estão envolvidas. É um trabalho muito maior, é um trabalho do clube. E o clube tem a comissão distrital para ajudar, e a comissão distrital tem a governadoria para nos auxiliar também. Então, ela envolve todo mundo, ela envolve do clube até a governadoria. Então, vou explicar isso para vocês, para todo mundo entender que a gente faz parte junto dessa brincadeira. Vamos lá. O que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar da estrutura organizacional, não é da comissão, mas do intercâmbio no mundo. O que é um oficial de intercâmbio, o que é um conselheiro. Vou falar muito de código de conduta, que isso aqui é imprescindível para a gente trabalhar com jovens, seja ele não só no intercâmbio, mas no Interact, no RAILA, ou RILA, como vocês quiserem chamar. Isso é muito importante. Vou falar também de retorno antecipado e choque reverso. Vou falar um pouquinho do sistema que a gente vai utilizar para que isso funcione bem, e se todo mundo utilizar bem, vai ser uma facilidade, que vocês vão ter o programa na palma da mão de vocês. E conclusão do nosso programa durante um período rotário. O período rotário do nosso governador Fábio, que é 22-23, ele começa a preparar os meninos que vão viajar no período rotário do nosso próximo governador, 23-24. Então, são sempre 2 anos de trabalho. Então, vamos lá.
Primeiro eu vou falar dessa estrutura organizacional que é entregue para a gente pelo Rotary Internacional. Então, o Rotary Internacional, ele escreve tudo, ele define tudo. E, assim, qualquer pergunta, você pode ter certeza que ela já está pensada. Se ele não tiver pensado, ele vai ser inserido no ano seguinte. Então, eles simplesmente certificam os distritos, para que a gente possa participar, né? Então, a gente precisa muito que o governador esteja consciente do programa, porque ele faz parte do programa. E ele que nos certifica para que a gente possa dar continuidade nesse programa. Então, a gente tem que trabalhar muito alinhado junto com o governador e subgovernadoria. Agora, vocês estão vendo que, assim, separado, em anexo, a gente tem esse dirigente distrital de proteção dos jovens, que o Paulo já explicou, que é o Fabrício. Ele é a parte, ele é um apêndice, porque ele não está envolvido dentro do programa, porque qualquer problema de proteção aos jovens, ele tem que estar por fora, acima da gente, para resolver esse problema. E mais tarde ainda vou explicar um pouquinho desse controle contra abusos sexuais, moral, e aí vai. Eu vou falar sobre isso, tem um slide só para falar disso. Bom, depois disso, a gente tem a própria comissão, que o Paulo já explicou, já falou o nome de quase todo mundo que trabalha. Eu agora vou falar um pouquinho para baixo disso. Para que isso funcione, a gente tem que ter um presidente de Rotary de clube, que eu espero que tenham vários presidentes aqui, ou alguém de Rotary de clube diferente, que tem que entender esse programa e participar com todo o corpo e alma que merece fazer parte desse programa de intercâmbio de jovens, seja ele para longa duração, para curta duração, para um camp ou para uma nova gerações, tá? E aí a gente vai ter que ter um presidente, e esse presidente ele vai ter que indicar 2 pessoas, pelo menos, para poder trabalhar com o intercâmbio, que é o oficial de intercâmbio e o conselheiro, que eu já vou explicar bem a diferença de um para o outro, né? Aí a gente vai ter a comissão de intercâmbio de jovens, que já está definida, né? Que é esse conselheiro, e esse é o presidente, o conselheiro, o oficial de intercâmbio, e qualquer outro rotariano que quiser participar, né? E esse conselheiro, ele é peça-chave para que funcione muito bem, porque ele é o paizão do nosso intercambista estrangeiro, para que não dê nada errado, tá? E aí nós temos os estudantes do intercâmbio, são eles tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Então, para a gente falar logo o que a gente está acostumado, são os outbounds, que são os brasileiros, e os inbounds, que são os estrangeiros. Eu vou explicar. Out, em inglês, significa para fora. Então, outbound é aquele que vai viajar. In é para dentro, é o que vai entrar. Então, inbound é sempre o estrangeiro e outbound é sempre o que vai para fora. E, óbvio, a família, ele é um baluarte do nosso programa. Se a família está inserida no programa, se a família entende porquê do programa, a família interpreta bem o que tem que ser feito, a gente vai ter um programa sem problemas, porque ela vai absorver aquilo como um filho dela e não como um apêndice, um problema, um estorvo. Não, ela vai entender que aquilo faz parte deles, que é o filhote deles. E se você, família ou famílias, entenderem isso, vocês vão, de fato, ter um novo pai, um novo filho, uma nova filha, e esses filhos vão ter os novos pais e novas mães. E é isso que a gente quer, que você que cresça a sua família, que a sua família passe a ser até internacional. Então, o nosso distrito ele é certificado, graças a Deus, há muitos anos, o 4.600 e 4.751 já era certificado. Na junção, mantivemos a certificação, graças ao governador, sempre, e toda a estrutura que a gente tem que trabalhar. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o oficial de intercâmbio. Bom, o oficial de intercâmbio é um rotariano que... Olha, pode até não ser um rotariano também, então ele pode até divulgar sem precisar ser, mas de preferência um rotariano, e que vai fazer e vai entender esse programa. Então, olha, já entendi que o programa é para jovens, eu já entendi que é de 15 a 18 anos, eu já entendi que vai ter que mandar e vai ter que receber, eu já entendi várias coisas, beleza. Eu já entendi que vai ter que ter uma escola envolvida, famílias envolvidas, então estou entendendo o que é isso. Então eu vou divulgar para a escola, para clube, para que o nosso clube possa mandar, né? E aí eu não sei, tem muita gente no grupo, eu não sei se nós estamos com a Dulcineia aí, do São José dos Campos Leste, mas eu vi o Ayrton que entrou. É um clube que tem simplesmente 7 intercambistas, eles mandaram 7 e receberam 7, então eles estão vivendo o intercâmbio. Então eles divulgaram, eles trabalharam, eles fizeram 7 intercambistas e agora eles estão trabalhando. Então eles têm que ajudar as famílias, esse oficial de intercâmbio tem que ajudar a família. E como é que ele ajuda a família? Ele vai trabalhar a família, ele vai participar dos treinamentos, ele vai entender o que é para fazer, ele vai ter que visitar a casa desses jovens.
Ué, Ana, por que que o cara tem que ir lá visitar a casa dos jovens? Porque não basta ele querer mandar o seu filho, você sabe que tem que ter a contrapartida, então ele vai ter que ver se a casa ela é digna de receber uma pessoa. Não significa que uma pessoa que não tem uma casa digna para receber um intercambista não possa mandar o seu filho. Pode. O que vai acontecer é que esse oficial de intercâmbio, ele vai verificar e falar assim, gente, olha só, esse intercambista ele pode ir, ele é maravilhoso, mas a gente vai ter que arrumar outras casas para ele morar, porque na casa dessa pessoa não pode. Eu falo do Rio de Janeiro, que há um tempo atrás a gente tinha um intercambista maravilhoso, e ele morava do lado da favela, mas era grudado, sabe? Era, assim, era casa, não era favela, mas era do lado, um lugar extremamente perigoso, e nós optamos que não iríamos colocar ninguém lá naquela casa, mas a gente não ia viabilizar o intercâmbio. Então, a gente se organizou, o clube se organizou e foi buscando outras casas, de rotariano e não rotarianos. Mas todas as casas têm que ser vistoriadas. E, assim, é um trabalho que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, eu vou visitar a pessoa, aviso que vou, e é até muito engraçado, porque teve uma vez que a gente foi visitar 3 famílias, aí foi visitar a primeira, senta, come, faz lanchinho, não sei o quê, eu, na careta, você posso ir ao banheiro? Vou ver o banheiro, eu vou ver a cozinha. Onde que o jovem vai dormir? Vou ver o quarto, eu vou ver a casa da pessoa para ver se, de fato, ela tem condições. Claro que eu não vou dizer só pode se for palácio, nada disso. Mas, dependendo do ambiente, a gente pode simplesmente dizer que aquela casa não pode estar no processo. E aí, depois dessa casa, eu visitei a segunda casa para comer lanchinho de novo. E depois da segunda casa, para a terceira casa, eu já não aguentava mais comer tanto lanchinho, porque todo mundo, óbvio, estava querendo nos tratar muito bem, que é natural dos brasileiros, né? Então, a gente vai ajudar essas famílias, vai entender, vai ajudar os jovens, vai visitar a casa dos jovens e vai também entender um pouco desse sistema IE, que eu vou dar uma pincelada hoje, que é um programa bastante complexo e que precisa só para falar dele sozinho, né? E a gente vai no final, gente, a gente precisa trazer os pais para o clube, porque se você conseguir emplacar uns 2 jovens, pelo menos uma dessas famílias tem que virar rotariano, porque eles vão se encantar com o programa, eles vão se encantar com o que nós fazemos, como nós fazemos. Então, isso é importante. Então, o nosso oficial de intercâmbio é o elo entre o jovem, a família e a comissão do intercâmbio. Não sei se vocês viram, tinha PIGE e IEP. PIGE é Programa de Intercâmbio de Jovens. IEP é a mesma coisa, só que em inglês, é Youth Exchange Program, tá? Vamos lá. O conselheiro, tá? O conselheiro, ele é fundamental, porque ele vai ficar de padrinho, né, do nosso inbound, nosso estrangeiro. Então, a primeira coisa é que ele tem que saber as regras do intercâmbio, aqueles 5Ds que o Paulo já mencionou, entender que o garoto tem que ser tratado como filho dentro da casa daquela pessoa, ele está em contato, e aí, está tudo bem? Como é que você está? Como é que está na escola? Às vezes, ir à escola conversar. Então, ele é um padrinho desse jovem. Trazer esse jovem para o seu clube, envolver esse jovem nos programas do clube do Rotary, saber se ele está recebendo a mesada, porque eles recebem uma mesada, né? Então, é muito importante que esse conselheiro consiga entender o programa e trabalhar junto com esse jovem, né? E, às vezes, o jovem é um jovem retraído, então a gente tem que quebrar essas barreiras. Às vezes, o jovem, você, assim, é um conselheiro que não fala inglês, poxa, mas aí no começo vai ser difícil, mas depois você vai interagindo. Lembrar do aniversário desse jovem, chamar para sair uma vez por mês, vamos sair, vamos jantar na minha casa, vamos sair, vamos para o cinema, criar uma ligação onde ele se sinta à vontade para contar coisas que possam estar acontecendo com ele, né? Então, olha, eu não estou com problema na minha casa, eu falo com a minha mãe, mas a minha mãe só grita. Às vezes a família diz-se preparada, mas na hora que recebe, está esperando um príncipe dinamarquês, um rei, um lord inglês, né? Aí chega um americano brucutu, que a maioria dos americanos são brucutus, e não sabe comer direito, aquilo irrita a mãe. Então, isso você tem que estar trabalhando com o jovem, conversando com o jovem. Às vezes esse jovem não dá trabalho nenhum. Esse mexicano Josi, que está na Ilha do Governador, nossa, ele já está totalmente inteirado na escola, na família, no Rotary. Então, tem uns que são, né, agraciados para a gente, mas tem uns que dão trabalho, e a gente precisa envolver esse jovem, trazer ele para a nossa realidade. É importante fazer com que a família entenda que ele não é um visitante, ele é membro da família. E ele tem que ser membro da família para o conselheiro. Por isso que o conselheiro é de extrema importância. Se o conselheiro não consegue resolver um problema, aí ele traz o problema para a nossa comissão e a nossa comissão vai organizar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente já teve o problema de um conselheiro, o conselheiro nunca
outra coisa importante, nunca pode ser uma família. Ele nunca pode receber. Se um dia ele vier receber aquele jovem, ele deixa de ser conselheiro e tem que ser nomeado um novo conselheiro. Porque isso já aconteceu no Clube do Rio de Janeiro, onde tivemos um problema, e aí a jovem foi largada na casa do conselheiro. O conselheiro teve que assumir a função de pai. A gente teve que botar outro conselheiro, e esse conselheiro acabou fazendo um trabalho maravilhoso com a jovem, que era uma americana, e a americana voltou uma pessoa muito melhor. Então, assim, é exatamente isso, é trazer as pessoas para que elas possam se tornarem pessoas melhores, e nós também nos tornarmos pessoas melhores, famílias melhores. Isso é muito importante. Tá? Uma coisa que ajuda muito é garantir que essa pessoa esteja envolvida em atividades comunitárias, seja ela Rotary, seja ela escola, seja ela o que for. É importante, um esporte, uma atividade qualquer, porque facilita com que esse jovem se reintegre à nossa sociedade. Bom, isso aqui é o nosso tendão de Aquiles, é a nossa parte mais importante do intercâmbio, tá? Claro que não vale só para intercâmbio, vale para qualquer programa de Rotary que envolva jovens, tá? É de responsabilidade de todos os rotarianos, cônjuges de rotarianos ou parceiros, ou qualquer voluntário que trabalhe com o Rotary, de salvaguardar ao máximo o bem-estar dos jovens, tá? Que estão participando e envolvidos nesses programas de intercâmbio. Ou qualquer programa de Rotary, seja ele de longa, de curta, seja ele qual for. E a gente tem que cuidar para que eles não sofram qualquer abuso, seja ele de físico, sexual, moral, psicológico, e por isso que o conselheiro é importante. E aí fala assim, poxa, o conselheiro está dando bobeira. Poxa, presidente, assume essa função. Poxa, presidente de clube, faz outra pessoa. Poxa, presidente de clube, avisa a gente, porque a gente precisa estar sabendo disso. Então, para a gente, esse aqui é o mais importante. Você também, isso é sobre... Mira Beckman, fecha o seu... Isso, obrigada. Então, assim, é importante porque a gente é cobrado por isso. Nós somos certificados porque nós nos comprometemos a seguir todas as regras que constam nas normativas, né, dos documentos oficiais de Rotary Internacional. Existe um artigo só sobre intercâmbio de jovens, existem sessões só sobre esse assunto, então isso é muito sério e a gente leva isso sério demais. Então, para a gente estar trabalhando com isso é porque a gente tem que fazer isso direitinho e todos que trabalham com ele, direta ou indiretamente, têm que entender esse assunto. O próprio sistema IA, que eu vou dar uma pincelada, para você entrar no sistema IA, você vai preenchendo, vai ter uma hora que você vai assinar um documento. E esse documento, todo mundo que trabalha tem que assinar. A gente chama de anexo A, mas ele faz parte dos procedimentos dizendo que você está de acordo e vai estar presente, que você vai sempre ajudar e nunca fazer qualquer maldade, seja ela qual for, para os jovens que estão trabalhando com Rotary. Eu gosto também de falar um pouquinho de retorno antecipado e choque reverso. Vamos lá. O que acontece? Por que o jovem pode voltar antes do tempo? E a gente tenta fazer com que isso não aconteça. Um dos motivos é furar um daqueles 5 Ds que o Paulo falou, no drink, no drive, no dating, tá? A gente é bonzinho com algumas coisas, a gente releva, explica, dá um tempo, dá uma chance. Para droga a gente não dá chance nenhuma. Mas, às vezes, nenhum daqueles Ds é um motivo do retorno antecipado. O retorno antecipado pode ser porque o garoto chega aqui e dá uma saudade absurda do pai, da mãe, o jovem, por algum motivo, não consegue fazer uma adaptação boa, e a gente tem que evitar isso. Quando o problema é esse, e o conselheiro está próximo, ou então a comissão está próxima, a gente tenta trocar de escola, tenta trocar de família, a gente tenta evitar que aconteça esse retorno antecipado, tá? Isso é um trabalho de todos, para que isso não aconteça, porque o que acontece? O Paulo colocou logo no começo que mesmo quando dá errado é bom, tá? Mas o retorno antecipado quando dá errado não é bom não, porque ele volta para casa achando que ele é uma porcaria, que ele não serve para nada, que nem para fazer o intercâmbio ele serviu, então psicologicamente para ele é péssimo o retorno antecipado. Então a gente, se não for por causa dos 5 Ds, que é uma regra oficial do intercâmbio, se for por qualquer outro motivo, a gente tenta trabalhar. E
também já são 7 anos, a gente já recebeu pessoas que tinham depressão. Recebemos, sabíamos que era deprimido, que já tinha tentado suicídio antes, mesmo assim a gente recebeu, e essa pessoa a gente tinha um cuidado especial. Para esse, até psicólogo a gente colocou na jogada, porque a gente não queria que ele voltasse, porque sabia que se ele voltasse era capaz de ele realmente tirar a vida. E eu fico feliz que 2 casos desses de pessoas com depressão, eles ficaram o ano inteiro aqui, e tem uma pessoa que conseguiu simplesmente, o que fazia mal a ela, por incrível que pareça, era a própria família americana dela, e ela meio que saiu dali, foi para fazer faculdade, e conheceu uma pessoa maravilhosa, e casou, e conseguiu, e já recebi um relato dizendo, muito obrigada, porque se não fosse o Rotary ter feito o que fez por mim, eu hoje talvez estaria morta. Falou assim. Então, é importante trabalhar esse retorno antecipado, tá? E o que é o choque cultural reverso? Às vezes a gente manda aquele jovem e ele vai para um lugar maravilhoso, é tratado como um rei, tem coisas que ele não tinha no Brasil, e quando ele chega, acha que tudo no Brasil é uma porcaria. E, na verdade, não é. Na verdade, ele tem que entender que ele estava num momento, que ele estava aprendendo, que ele estava conhecendo coisas e pessoas, e, de repente, quando você volta para o Brasil, você olha para trás e as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou perder 1 ano, eu vou atrasar 1 ano da sua vida. Eu falo, você não vai atrasar ano nenhum, porque no final você vai ganhar 10 anos na sua vida. E às vezes esses 10 anos dá o choque reverso, porque você olha para trás e vê que nada mudou, que está tudo igual, tudo como você deixou. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar bem esse jovem quando ele volta, para que ele não sofra desse choque reverso. Então, treinar não só o jovem, mas treinar os pais, treinar a equipe, para que a gente possa fazer acontecer. Então, o treinamento é a alma do negócio para que a gente possa fazer. Então, esse seminário é o primeiro treinamento, mas vão haver vários treinamentos presenciais e online, e a gente vai sempre falar sobre os mesmos assuntos de uma abordagem diferente. Agora eu vou falar aqui do intercâmbio do começo ao fim. Então, a gente recebeu um outbound, esse menino aí é, inclusive, um rapaz aqui do Rio de Janeiro, que foi um sucesso na Rotary Club de Ely, nos Estados Unidos, Minnesota. E o que acontece? Você recebeu o brasileiro, vamos começar, recebeu o brasileiro que está interessado, abraça o brasileiro, traz ele para a família rotária, frequenta as reuniões, entende o programa, beleza, ele emplacou, ele vai viajar, chegou um menino novo, e receba esse menino novo, esse jovem novo, e envolva ele, né? Faz ele fazer uma apresentação em inglês, quem é ele, de onde ele vem, falando o idioma que for. E traz ele para ele fazer essas divulgações. E antes dele ir embora, não esquece de pedir para ele fazer a sua última apresentação. Como foi sua vida no Brasil? Faz a comparação de como era e como é, a comparação do Brasil com o seu país. Todo lugar vai ter coisa boa e ruim, tanto no Brasil quanto no país dele. Então, é importante que a gente faça esse tipo de integração. Convide pais, convide amigos. E, gente, mantenha laços na comunidade. Chame a escola para participar, chame o diretor para vir nessa reunião, convide o diretor para fazer palestra, envolva a sociedade com o Rotary. A gente, com isso, vai trazer imagem pública para o Rotary. E posso dizer para vocês que o Rotary, que o intercâmbio de Rotary é uma das maiores ferramentas de imagem pública que o Rotary pode fazer, porque a gente, como o Paulo colocou anteriormente, a gente vai do jovem para a família, para a comunidade. Ou seja, toda uma escola fica sabendo, que eu nunca ouvi falar que é Rotary, esse garoto lá é do intercâmbio tal de Rotary. Vamos integrar, vamos fazer acontecer, vamos divulgar o que é Rotary. Tá? Então, é importante a gente ter esse processo todo de 2 anos, né? E ele 2 anos sempre está enrolando, né? Está pegando o outbound que vai ainda e o inbound que já chegou. Então, é um trabalho que está acontecendo de 2 períodos ao mesmo tempo. Agora, é uma brincadeira aqui, que esse é o nosso sistema. Ele não é um sistema lindo, maravilhoso, mas ele é extremamente interessante para a gente, porque a gente acaba tendo tudo na palma da mão. A gente tem um portal só para os jovens intercambistas, que é esse aqui, tá? Outbound. A gente tem um portal só para host family, e a gente tem um portal só para voluntários. Então, todo rotariano, ele tem que estar inscrito aqui. Porque quando ele estiver inscrito aqui, ele vai dizer quem ele é, de qual clube ele é. Aí, de repente, vem um jovem outbound que está vindo pelo seu clube. Então, eu já sei que esse cara está ligado a essa pessoa aqui. E o host family, esse pai aqui, é o pai desse menino que está ligado nesse clube. Então, fica tudo ligado no mesmo lugar e a gente tem acesso a tudo. Eu só vou mostrar para vocês, aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo.
Eu tenho que dar um ESC. Eu vou mostrar para vocês, que eu deixei aberto aqui. Então, esse aqui é a entrada. Quero ser um voluntário, tá vendo? Inicia uma nova aplicação. Você vai aplicar aqui, vai colocar alguns dados. Eu vou verificar se essa pessoa existe, não existe, ou se é só alguém querendo brincar comigo. Vou ver, existe esse clube, existe essa pessoa? Beleza. Então, aí eu vou e dou um OK. Na hora que eu dou um OK, você recebe um outro e-mail para você dar continuidade no seu preenchimento. E esse aqui é da família, é igualzinho, só que é da família anfitriã. E esse aqui é o portal que o voluntário vai ter como verificar. Eu vou até entrar aqui para vocês verem. Tá vendo? O estudante inbound, o estudante outbound. Eu vou abrir aqui. Então, aqui a gente tem, tá vendo? Matheus. Eu vou ver o Matheus. Tá aqui o Matheus. Tá vendo? O Matheus, ele tá aqui. Tá tudo sobre ele aqui. Olha que legal. Então, você acaba sabendo o telefone do Matheus. Quem é o Matheus? Então, os nossos voluntários acabam tendo todos os dados de seus jovens, dos seus clubes. Eu, como faço parte da comissão distrital, eu tenho todos os dados de todos os jovens de todos os clubes. Mas acaba que cada um vai poder acessar os seus meninos, os seus jovens. E isso é importante, que fica na palma da mão. Tá? Voltando aqui para o nosso programa. Então, temos isso. Eu já coloquei aqui no nosso chat esse link aqui. Eu vou colocar de novo, então não deixem de ir lá, porque lá vai estar o edital, vão estar alguns documentos importantes para conselheiro, para oficial de intercâmbio, vai estar também essas documentações que eu falei para vocês sobre as normativas de Rotary. Então, isso tudo vai estar lá. Então, o que a gente está falando, a gente vai apresentar que existe. Tá? Eu peço desculpa, eu passei 4 minutos do meu tempo, mas eu espero ter passado todas as informações que eram para passar. Bom dia a todos e a todas. Falar um pouquinho sobre o intercâmbio de novas gerações, depois que o Paulo falou, que a Ana, didaticamente foram maravilhosos, era muito bom, acho que foi muito rico, acho que é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, principalmente para as famílias, para os clubes conhecerem mais sobre o intercâmbio. Eu vou falar um pouquinho sobre o intercâmbio de novas gerações, que, na verdade, é uma faixa que vem logo depois do que o Paulo acabou de falar, dos jovens, dos nossos intercâmbios de longa duração. Eles terminam e tem essa oportunidade, quem não fez, ou quem já passou da idade, que às vezes muitos jovens querem fazer inscrição, mas não tem mais idade, está na faculdade, mas sonha fazer intercâmbio. Então, o Rotary, que é muito inteligente, sempre pensa assim numa forma de atrair o jovem, que o Rotary precisa atrair o jovem, né? Que infelizmente o Rotary está envelhecendo, já assim, tem muitos idosos, a gente precisa renovar o quadro do Rotary, então já está pensando nessa parte que é através dessas novas gerações. E aí que o Rotary criou esse programa. E o que é muito legal, a Patrícia está aqui também, que é a vice, está comigo no programa de intercâmbio, a Patrícia, a Ana, a Rosana, o Pires, algumas pessoas que estão aqui. A gente participa desde os primeiros seminários, quando começou a discutir o intercâmbio de novas gerações, o primeiro que foi em Guarulhos, teve vários, e foi muito legal, porque isso você começa a ver a importância desse programa, porque assim, é um programa que dá uma oportunidade assim, de jovens de 18 a 30 anos, mas eu quero fazer você pode fazer um trabalho voluntário em outro país. Isso é legal. Você pode usar a tua profissão, ver, eu sou professor de educação física, quero ver como é que trabalha isso lá. Então eu vou ver como é que o país trabalha, como é que em outro país o jovem faz, como é que funciona o mercado. Isso é uma troca muito importante para o Rotary. Acho que isso é uma parte que não tem preço. Aí a gente pensa assim, quais seriam os benefícios? Quais são os benefícios do intercâmbio de novas gerações? Você ter uma experiência vocacional, conhecer um trabalho de sua profissão, fazer contatos com os líderes comunitários, aprimorar as habilidades profissionais. E tem uma parte muito importante, você ganha experiência internacional. Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer um intercâmbio, que não tiveram oportunidade de viajar, tem essa oportunidade que é muito bom. E uma parte muito gostosa também desse intercâmbio é viajar, conhecer cultura, fazer trabalho voluntário, tudo isso o intercâmbio de novas gerações
propicia. Uma parte também que a gente pensa sobre metas profissionais, um projeto humanitário. Às vezes você tem um projeto de vida e você quer ir lá fazer, conhecer, e você, através de quando você viaja, você muda a tua vida, você muda o modo de você encarar a tua profissão, o seu sonho, e você traz isso para a tua realidade. Acho que isso é muito bom nesse programa. A gente teve alguns exemplos de vários jovens nossos que fizeram esse intercâmbio de novas gerações. Eu mesmo tive minha filha que fez para a Índia, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas a Índia... Pô, a minha filha foi na alta tecnologia da Índia. Ela disse que foi maravilhoso. Ela trouxe, fez relações internacionais e trabalha na parte de marketing. Então, para ela foi muito interessante, foi muito esclarecedor, mudou a vida dela. Então, acho que isso vale a pena. Essa parte. Outra parte também que a gente tem que pensar assim, quando você faz os contatos que você tem, porque você abre os contatos, você abre assim, os contatos, isso é uma parte importante, você ter mais contatos, conhecer pessoas novas, e na tua área, na profissão, quando você pensa do intercâmbio de novas gerações, na profissão que você escolheu, você poder trabalhar com outras pessoas, isso é muito bom. E o que é muito legal, o nosso distrito, assim, ele participa desse programa desde que começou, né? A gente não, ele não é lógico que não é o carro-chefe nosso, é o intercâmbio de longa duração. Esse vai ser sempre do Rotary. Esse assim, aliás, é o xodó de todos nós. Mas esse intercâmbio, ele também é importante. Ele também faz parte. A gente não consegue mandar 30 jovens também, como a gente mandou de 20 jovens. Mas a gente sempre, todos os anos, a gente manda alguns jovens. Agora a gente já tem alguns em vistas, já tem alguns de letras, tem alguns de cursos fazendo. Então, a gente está sempre junto nesse mercado, sempre ajudando os jovens. Acho que esse é o trabalho muito legal. Eu não vou, assim, as pessoas, a gente vai deixar, até a gente combinou, que ela já foi 6 minutos, a Ana falou 4, eu falei que a gente não vai falar muito para a gente não atrasar, mas todas as dúvidas, todas as informações, a gente vai deixar aberto daqui a pouquinho. Agora a gente vai deixar aberto para todo mundo poder esclarecer, trocar, perguntar, mas qual a diferença do intercâmbio de novas gerações para o de curta? Será que eu posso fazer o de curta? Será que eu posso fazer o de longa? Isso a gente vai deixar aberto para todo mundo poder discutir e debater, porque, na verdade, um seminário, a gente precisa, e é distrital esse seminário, a gente precisa trocar informações. E vocês até agora só ouviram as pessoas falarem. É importante essa troca, esse feedback, para que a gente possa conhecer mais, discutir, debater, ver as dúvidas que vocês têm. De repente, o que a gente falou não é nada daquilo que vocês queriam ouvir, então vocês podem poder esclarecer. Acho que essa troca vai ser muito bom. Então, para esclarecer bem, o jovem, para participar do intercâmbio de novas gerações, ele tem que ter entre 18 e 30 anos. Ele tem que estar fazendo uma faculdade? Não. Preferencialmente seria o ideal, mas ele não precisa ter. Ele pode, de repente, querer fazer um trabalho voluntário. Ele pode estar formado? Pode estar formado. Tá ok? Então, obrigado pela atenção. Eu não vou me alongar mais, porque a gente vai continuar conversando e discutindo e tirando ideias. Estamos à disposição. Obrigado pela atenção e parabéns por todo domingo de manhã, em pleno sol maravilhoso de inverno do Brasil. Estamos todos juntos aqui, voluntariamente. Obrigado. Daremos início ao debate com a equipe de intercâmbio. Por favor, levantem suas mãos se desejarem participar. Bom, antes de fazer pergunta, eu queria também agradecer. Nós temos aqui o Jeff Lara, Patrícia Leal, Patrícia Magluta, Maria Romã, quem mais que já está na equipe? Mira, Ana Cristina Chiquinho. Noira, Chiquinho. Então, várias pessoas são da comissão que estão trabalhando aqui. Então, tem muita gente para responder as perguntas de vocês. O Edésio também, hein? Mas 10 eu já falei, desculpa. Eu tô brincando. Não falou meu nome também. Bom dia. Equipe, Mônica também. Perdão. A Patrícia Magluta já está com a sua mãozinha levantada.
Diga lá, Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Só gostaria de complementar uma coisa que o Edésio falou sobre o intercâmbio de Novas Gerações. E é uma coisa que, desde o primeiro seminário de Novas Gerações, sempre nós fomos orientados a respeito disso. O Novas Gerações, a gente não pode falar que é um estágio. A gente não pode usar a expressão estágio. É uma experiência profissional. Então, o jovem vai ter uma vivência profissional, se for opção, né, de vivência profissional, mas ele não vai voltar com um certificado de estágio. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque às vezes a pessoa acha que está indo e está fazendo um estágio, que aquilo vai contar como tempo de experiência e tudo. Não é, tá? Só queria dar essa dica, mas não deixa de ser uma experiência maravilhosa. Tá bom? E nem envolve remuneração, né? No money. Não tem como receber dinheiro, não envolve dinheiro jamais. Audrey, por favor. Oi, bom dia. Obrigada pela apresentação. Eu tenho um filho que vai fazer 15 anos agora e a gente tem interesse, né, em que ele participe desse programa de intercâmbio. Você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro, eu sou membro nova, aqui eu e meu marido somos novos membros da Barra da Tijuca. Beleza. A minha pergunta, né, é sobre o oficial e o conselheiro. Vocês disseram que o conselheiro não pode receber, né? Ele poderia enviar o filho, por exemplo, mas se ele for atuar como conselheiro, não poderia receber uma criança, não é isso? Um Mais jovem ou em menos. casa. Isso. Ele não pode ser conselheiro da criança que mora com ele. Então o conselheiro é por adolescente, é isso? Ele pode ser um conselheiro só para todos os adolescentes do clube, mas pode ser um conselheiro para cada adolescente. Isso o clube que decide. Só que Entendi. se ele for conselheiro do jovem A, ele não pode receber o jovem A na casa dele como um filho. Entendi, tá. E o oficial poderia ou não? Pode. Tá. Porque aí eu vou conversar aqui no meu clube, porque eu tenho interesse em participar ativamente, né, ou como conselheiro, ou como oficial, além de enviar o meu filho. E aí era essa a minha dúvida, se como oficial eu poderia estar recebendo, porque eu tenho interesse em receber também, porque eu acho que quando você recebe é uma experiência cultural para todo mundo, né? E eu tenho um filho mais novo que estuda em colégio bilíngue desde pequenininho e receber alguém na minha casa também auxilia para o meu filho mais novo, né? Sem falar para nós mesmos na questão de diferença cultural, que eu acho que é interessante. Então, eu queria saber se eu poderia como oficial também. Mas ok, já entendi. Sugiro só que, como você é uma rotariana jovem, né, no Rotary, que você seja oficial, não conselheiro. Uma pessoa mais sênior seria interessante, que entende mais do Rotary, essas coisas. Mas não é impossível nem é inviável, só uma sugestão minha. Tá, ok. Obrigada. São Pedro, isso. É porque caiu meu sinal. Bom dia. Essa é a primeira reunião do Rotary que eu estou participando e eu desenvolvi bastante interesse sobre esse programa. E eu já li o edital algumas vezes, mas eu ainda tenho uma dúvida sobre o que será pedido na prova de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais é mais sobre o Brasil. Vou ser muito honesta, assim, a gente faz perguntas aleatórias, até tipo história do Brasil, né? Quem descobriu o Brasil, essa não vai ser a pergunta, mas a gente vai fazer alguma coisa relacionada à história do Brasil, e às vezes a gente também pode dizer se o Brasil é exportador de açúcar, café, ou guaraná, ou sei lá o quê, são coisas assim gerais, então é uma coisa bem geral mesmo, então é uma noção do que você conhece, ou que você está ouvindo falar, entendeu? Já aconteceu da gente perguntar quem foram os últimos 3 presidentes, e a pessoa tinha que saber quem tinha sido os últimos 3 presidentes, então é muito variado.
E conhecimento de Rotary você pode buscar num site chamado www.myrotary.org. Lá tem bastante informação de Rotary. Muito obrigado. Ana Lúcia. E depois Elisete. Bom dia a todos. A minha pergunta é mais para o Edésio. Edésio, eu tenho uma neta... O Sérgio do Rotary, desculpa, depois eu falo com ele. Mas minha pergunta é... Eu tenho uma neta que, infelizmente, por causa da pandemia, passou da idade de fazer o intercâmbio de jovens. Então, ela acabou de completar 18 anos, está fazendo RI na PUC aqui no Rio de Janeiro. Qual seria o caminho que você orientaria que ela gostaria de fazer? Ela começou a cursar agora o 2º período. Se ela quiser fazer um intercâmbio de novas gerações nessa área, ela tem um application que ela vai preencher um application e a gente vai tentar conseguir uma vaga para ela em alguns países que ela desejar, que tem parcerias conosco, para que ela possa fazer esse intercâmbio. Acho que, de repente, para ela é uma oportunidade que ela vai ter, até se ela está fazendo RI, Relações Internacionais, porque as relações internacionais são divididas em várias áreas, né? Tem que ver qual área que ela gosta mais, porque ela pode ver a diplomacia, pode ver marketing, tem que ver o que ela pretende mais, e a gente tenta, baseado no que ela quer, no documento que ela vai fazer, que é o application dela, encaixar uma vaga para ela. Ok, mas ela fica preocupada em perder o período. Qual é o período que tem? Não, ela não perde, porque, lembra, foi o que eu falei, não sei se ela estava no começo, é curto, ele faz Sim. Exatamente, ele é de 1 mês, né, a 3 meses no máximo, então o intercâmbio, ela normalmente vai fazer nas férias dela, então ela pode ir em dezembro até início de fevereiro, dezembro até final de fevereiro, é um período que é de férias. Ele varia de 4 semanas, não é permanente, não é uma coisa que ela vai perder, não é diferente. E, na verdade, nunca perde, né? Sim, eu já mesmo que ela fizesse já expliquei para ela, mas você sabe cabeça ela de ganha, jovem. né? Essa a diferença que a gente tem que mudar, essa visão a gente tem que mudar. Sim. A gente, o jovem, quando ele faz, ele não perde nada, ele só ganha. Você imagina, ela vai fazer contatos ela está começando a faculdade, vai fazer contatos com as pessoas dessa área lá, ela vai ter oportunidade de falar do país dela para lá. Imagina ela voltando para cá. Então, na verdade, mesmo que ela tivesse perdido um semestre, que a gente fala, como a senhora falou, perdido, mas não é perdido, ela vai estar ganhando muito. Mas mesmo isso não acontece dentro do programa. Já expliquei isso para ela e aí ela queria entender melhor. Ela poderia conversar com você? Ela é bem madura de ter só 18 anos, ela fala inglês correntemente, aliás, ela nasceu nos Estados Unidos. Então, pode, com qualquer um de nós, qualquer. Tá bom. Tem a Patrícia, que está no Rio. Eu a Ana, bem, tem o a Paulo, Ana, qualquer um. O Paulo, Tá bom, então. Era só isso. Lugar. Muito obrigada. Imagina. Agora, a companheira Elisete. Bom dia, pessoal. Elisete Rezende. Eu sou do Rotary Clube de Campos do Jordão. Campos do Jordão esse ano nós estamos com 5 intercambistas. Muito legal, o clube está super participativo, mas eu tenho 2 pontuações. Eu estou, nesse período, como conselheira, e eu não enviei ninguém, porém, eu fui indicada para receber uma pessoa. Então, eu estou com uma canadense na minha casa, tá? E eu sou responsável pelos 5 intercambistas. Porém, quando se trata da Júlia, minha intercambista do Canadá, tudo que se diz respeito à parte de conselheiro, aí o clube, em consenso, utilizou a Cacima, que fica responsável
para que, se ela precisar de alguma coisa, a Cacima é conselheira dela. Então, como a outra companheira falou, é possível, sim, você receber, mas ter um conselheiro específico para esse tipo de coisa, que eu acho bem legal. Outra coisa que eu queria pontuar é, assim, muitas pessoas têm o papel de oficial e conselheiro e não sabem o que faz. E eu queria te parabenizar, Ana, pela sua explanação aí, que eu acho que foi sensacional, você abrangeu muito o que é o papel de cada um, e eu acho que cabe ao clube, quando nomear um conselheiro e um oficial, para que eles saibam o que é o papel de cada um, porque eu sei que muita gente não tem esse conhecimento, e eu acho que vale muito a pena ressaltar isso. E outra coisa que eu acho também muito legal falar, que são apenas pontuações, né? O intercambista, quando está na nossa casa, ele precisa muito de carinho, muito de apoio, é legal, ele estava conversando sempre com a gente, e eu vejo que às vezes muitos querem que eles falam inglês. Ah, você veio para cá, quero falar inglês. Não, eles estão no nosso país, eles precisam falar o português. Então, é sempre enfatizar para a família, para o Rotary, que o intercambista, quando ele vem para o nosso país, ele precisa falar a nossa língua, e não falar a língua inglês, que é para as outras pessoas que querem utilizar, né? E eu acho que tem esse tipo de palestra, esse tipo de seminário é muito importante, é muito abrangente. Acho que é bacana para nós isso, mesmo rotariano, está sempre colocando isso. O programa do Rotary é a menina dos meus olhos, eu amo, adoro, e era só isso que eu queria pontuar. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Daniele, aqui de São José dos Campos, do Rotary Jardim das Colinas. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta que já foi explicada, mas eu entrei um pouquinho depois do início. Eu tenho um filho que está com 15 anos, eu tenho interesse em inscrevê-lo. Porém, eu queria saber como é que fica essa questão de passar um ano lá e o colégio, ele perderia esse ano? Quem responde? Paula, Désio ou eu? Tanto, podemos todos. Todo mundo está capacitado a responder. Responde, Ana. Mas com som aberto. Primeira coisa que quem decide isso não somos nós, é a escola para onde ele estuda, tá? Então, a escola para onde ele estuda, você tem que perguntar, olha, meu filho vai ficar um ano fora, como é que funciona se ele voltar? Aí a escola vai dizer, ele vai repetir um ano. Ou então a escola vai dizer, ele vai estudar para caramba e vai voltar. Peraí, Ana. Tá ruim o som? Tá ruim. Fala aí, então, Edésio. Vou falar, peraí. Já liguei o microfone. Assim, você é tranquilo, você vai pedir, ainda mais como é de São Paulo, a gente conhece algumas coisas, não sei como no Rio, mas deve ser bem parecido. Quando ele estiver fazendo intercâmbio lá, você vai no consulado, pede o histórico do que ele fez, traz para cá, para a escola, faz a tradução juramentada, entrega na escola, e a escola aí abre um processo e é validado a única coisa, você não tem nota, tem que pedir a disciplina que ele assistiu como ouvinte lá e a carga horária, só isso que precisa. Só que precisa de documento, levado na embaixada, trazer, entregar na delegacia de ensino que ele abre, que aqui chama delegacia de ensino, não sei como é que chama lá no Rio, mas é o que é responsável por esse órgão, eles abrem um processo, depois encaminha a documentação e aí é validado. Mas eu só acho que falta uma coisa. Aqui eu sempre peço para que vá na escola, porque mesmo fazendo todo esse processo, a escola pode não aceitar que ele receba, que ele passe adiante. Agora, a minha opinião é que mesmo que não aceite, não tem problema nenhum, porque ele não vai perder um ano. Ele vai ganhar 10 anos na vida dele de experiência, de um novo idioma, 2, 3 novos idiomas, porque dependendo para onde ele for, ele vai aprender o idioma local, todo mundo fala inglês. Diga.
Bom, eu não sou rotariana ainda, embora minha família toda seja rotariana. Gostei da ainda. Eu sou do Rio de Janeiro, minha família toda de Minas Gerais, e quem me indicou tudo aqui no Rio de Janeiro foi a Alice Cavalieri, que já foi aqui do Rio de Janeiro, eu acho que agora é da Gávea, enfim. Não, ela é do E eu tenho algumas dúvidas. Eu li o edital. Como é que eu conseguiria o clube para me patrocinar, uma vez que eu não sou notariana? Até porque para fazer o preenchimento do formulário, eu preciso ter um clube que me patrocinou. Como eu faço isso? Eu entro em contato com vocês primeiro? Olha, você, puxando a sardinha para minha brasa, você pode falar com a própria Alice, que é do meu clube, e a Alice vai fazer a ponte conosco. Sim. Então, olha só, outro problema que eu acho que é muito importante, inclusive foi o problema que a minha irmã, que está com filho na Alemanha agora, e ela teve esse problema, foi encontrar famílias para receber. Porque ela até colocou em grupos da escola para ver se conseguia famílias. Ela conseguiu uma família, mas a outra família, na verdade, ela está trocando com outra que mandou também o filho para fora. Então, eu tenho essa preocupação de como conseguir essas famílias, se vocês nos ajudam, tá? E aí até conseguindo uma família. Por exemplo, eu tenho um colégio que é do lado da minha casa. Aí eu recebo um adolescente e coloco ele do lado da minha casa. Vai ser ótimo para ele. Quando ele estiver aqui. Quando ele for para outra família, aqui no Rio a gente tem problemas sérios de distância. Imagina aí a moça que falou agora há pouco, que está na Barra, vai receber, mas ele vai para a Barra, eu moro em Botafogo. Entende? Como lidar com isso? Então, já é difícil conseguir famílias. Então, às vezes, se consegue uma família, mas é muito longe. Então, porque tem que ver a questão da dificuldade do colégio. Como isso como vocês lidam com isso? Bom, eu posso responder essa também. A questão da família, sim, a gente pede que as famílias estejam... A escola é o hub, né? E que as famílias estejam equidistantes, o mais próximo possível de uma mesma escola. Isso para começar. O clube patrocinador, via de regra, a própria Alice já colocou a própria casa dela e recebeu uma italiana, na época, por conta de uma situação parecida com o que a Ana descreveu, de uma família que não tinha condições. Então, a Alice disponibilizou o apartamento dela e, durante um período, outro companheiro lá do clube disponibilizou a casa dele. Então, um estava em Botafogo, a Alice estava na Gávea, né? E as pessoas ficaram ali. Ela estudou no Cruzeiro, lá no centro, né? No Colégio Cruzeiro. Então, isso normalmente é dessa forma. Realmente, não dá para ser uma família que fique muito longe da escola. Todas as famílias devem estar... Vocês nos ajudam, no caso, a tentar conseguir famílias, porque eu tenho uma certa dificuldade. A gente vai normalmente pedir que é uma responsabilidade dos pais. O clube pode buscar ajudar, mas tanto a escola, conseguir a escola, quanto conseguir as famílias, a família é a principal responsável. Entendeu? O clube ajuda, mas se não for possível, aí a gente tem um problema. Entendi. E, bom, vocês já falaram em relação a aproveitamento de currículo. Eu posso dizer o seguinte, que meu filho estuda no Colégio São Bento, e lá é integral, é uma carga horária absurda, é muita aula, não é aquele integral com atividades lúdicas à tarde, não, é aula o tempo todo, é uma carga muito pesada. E eu entendo que qualquer intercâmbio que ele faça, ele não vai ter esse conteúdo contemplado. Então, eu já imagino ele voltando com um déficit acadêmico grande, e eu já conversei, inclusive, com ele, se ele está disposto a saber que provavelmente ele vai ter que perder um ano no sentido acadêmico, em prol dos outros ganhos. Ele falou que está disposto a fazer isso. Inclusive, no colégio dele, isso não é bem visto,
porque eles têm uma questão acadêmica muito importante, talvez até porque não conheçam o Rotary, não conheçam o programa, e a gente já é mais envolvido por questão da minha família ser toda de rotarianos. Então, é uma dificuldade que eu vou ter até em relação ao colégio e em relação aos próprios colegas que não veem essa questão do intercâmbio, vai perder um ano, vai perder um ano. Então, é uma dificuldade. Vai ser eu já imagino que não vai ser fácil para mim encontrar famílias. Eu sei que é a nossa responsabilidade, mas vamos tentar, né? E tinha mais uma coisa também. Ali fala que nós vamos arcar com as despesas do colégio de quem estiver vindo, né? Assim como nós arcamos com as despesas dos nossos filhos aqui, né? Eu queria saber, porque a minha irmã falou que lá em Belo Horizonte os clubes conseguem muito que colégios deem algum, como se fosse um patrocínio ou uma ajuda, né? Para os intercambistas, enfim, eu queria saber se isso existe aqui. Existe, mas não é uma obrigação. Mais uma vez, nós, conforme eu falei, o Colégio Cruzeiro faculta, lá nós temos uma bolsa. É uma escola cara, mas para o intercambista do Rotary, eles oferecem essa bolsa. Nós também temos um acordo com o Cefet, com a Escola Técnica Federal, que também vem recebendo, e outras escolas. Mas eu sei, por exemplo, que o pessoal da Barra, esse período, teve muita dificuldade em conseguir uma escola, então, enfim, conseguiram resolver, é claro, mas a gente vai tentar ajudar de qualquer maneira, né? A gente vai ajudar a beça, mas não é uma garantia. Em última instância, é uma decisão da família. E eu sei que o pessoal lá de São Paulo, lá de Taubaté, o Edésio é o dono da cidade, então ele manda para qualquer escola, lá não tem esse problema, mas aqui no Rio a cidade é complicado. A gente tem vários acordos com várias escolas, mas parece que o pessoal lá do outro lado, lá de Sampa, tira isso de letra. Lá eu acho que é bem mais tranquilo do que aqui. A gente, às vezes... Não, São José paga. São José dos Campos, alguns paga? Pagam. Então, eu sei que em Taubaté você fala com o professor Edésio que está tudo resolvido. Em alguns lugares. Aqui. Gente, então, muito obrigada. As minhas dúvidas foram sanadas e eu vou pedir se Agora, você que teu filho estuda no São Bento, fale uma coisa que é importante, viu? Viu, Paulo? Só porque essa parte que eles não gostam, que é mal visto, pense que todas as universidades, as melhores universidades tops do mundo, do Brasil, inclusive, você põe a SPN, USP, a Federal, todas fazem intercâmbio, inclusive quando o aluno está estudando, mandando o aluno para fora, porque acrescenta muito na vida. Então, se é uma coisa que eles estão achando, é porque eles devem estar pensando em 1920, porque mudou muito isso hoje. Hoje, não é só o conteúdo que é tudo, porque ele, na verdade, ele está estudando tanto para entrar numa grande universidade. E essas grandes universidades hoje estão mandando o jovem para fora. A minha filha entrou na SPM no primeiro ano de SPM, primeiro semestre, foi fazer intercâmbio voluntário na Turquia. Quer dizer, essas grandes universidades hoje também estão preocupadas com isso. Então, há uma mudança. Eu falo isso porque eu já vinha pensando em intercâmbio e antes dele entrar no ensino médio... É que eu tirei aqui. Eu conversei com a coordenadora. Não, você está sem som, você está ouvindo aqui. Você está com som. É porque eu quero fazer Pense bem se isso aí... entende? Porque eles não estão acostumados com esse tipo de intercâmbio. Entende? Então, a minha sensação foi de que realmente eu teria que mesmo mostrar o que é o programa, porque eles não conhecem. Então, talvez eu tenha me expressado mal, não é mal visto, mas eles não estão acostumados. Então, eu vou ter que realmente expor a questão e, inclusive, garantir que, quando ele volte, ele tem essa vaga, né, de volta, que eu gostaria que ele se formasse pelo colégio que ele está desde 6 anos de idade. Então, assim, questões minhas, mas, enfim, só para expor que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades em relação aos colégios, né? Mas, vamos lá. Vamos fazer, porque eu acho que ele quer, ele deseja, o primo está lá na Alemanha, está feliz da vida, e eu acho que vai ser bom para ele. Ganhar... Um relato importante é o da própria governadora Alcione, que também foi ela própria participante do intercâmbio, e ela disse que um fator determinante para ela ter sido aceita pela GM, pela Chevrolet,
foi o fato de que ela ter participado do programa de intercâmbio. Então, isso foi determinante na hora dela lá no Vamos Ver, e ela conseguiu um emprego, né? Um emprego como executiva de uma multinacional do porte da GM. Vamos lá, a gente tem mais Cristiane. 3 pessoas. Por favor. Cristiane, pode abrir seu microfone. Betiba, bom dia. Primeiro, eu fiz umas anotações. Quanto à avaliação, à prova, né? Como chama? Desculpa a ignorância. Avaliação. Conhecimentos gerais. Eu queria dar uma sugestão para quem for fazer a prova, porque quando meu filho fez a prova, existia, na questão da prova de história, esses meninos estão na faixa de 15, 16 e ver qual é o nível de escolaridade que eles estão, né? Aqueles, normalmente, primeiro, segundo ano, e evitar perguntas muito antigas, de períodos muito anteriores, porque o Felipe me relatou que na hora ele falou, caramba, eu não lembrava disso, uma questão que eu não lembro. Então, você sempre pensar nisso, é só uma dica, não sei se foi específico. Cristiane, eu posso falar sobre isso. Eu vou ser muito malvada, mas é que chega lá do outro lado do mundo, eles fazem perguntas bem estranhas para a gente. Essas pessoas vão sabatinar os meninos em relação ao Brasil. Eles vão querer quando é que a gente é independente, desde quando a gente não sei o quê, hoje a gente foi escravo, desde quando não tem escravo. Eles fazem perguntas muito estranhas. Então, a gente tem que voltar lá atrás e fazer esses meninos relembrarem da história, porque eles são sabatinados mesmo. Quer saber qual é a população do Brasil, o que a gente exporta, o que a gente importa. Eles fazem perguntas difíceis e a gente precisa preparar os meninos para essas perguntas. E conhecimentos gerais. Né? Eles são... Me perguntaram o peso do Cristo Redentor. Né? Agora, questões taxa de mortalidade, não acreditam que a gente tem uma Petrobras, eles não acreditam que a gente tem o recorde de exploração em águas profundas. Sim, mas eles não, um desconhecimento tão grande, né, de coisas básicas. Então, é isso, a gente tem que estar preparado. Eu, no meu tempo, porque eu fui bolsista, né? Então, eu peguei, na época, enfim, eu estou um pouquinho só mais velho do que eles, mas eu decorava o Almanaque Abril. O pessoal da minha geração lembra o que era um Almanaque Abril. Eu estudava aquilo ali. Podia me perguntar o primeiro produtor de cana, o segundo produtor de cana, o terceiro produtor... Eu sabia aquilo tudo. Eu decorei aquele troço. Existe uma cartilha? Não tem cartilha. Hoje existe Google. Tio Google. Tá. Ana, posso adicionar uma coisa aqui rapidinho? Pode. Eu fui intercambista também, isso antes da internet, um pouquinho ali no limbo da internet, mas eles perguntam assim muito sobre economia. PIB, qual é o PIB da sua cidade, do seu estado, do seu país, e eu tive que decorar tudo isso também. Na verdade, acho que quando eu cheguei lá, eu não tinha dimensão, mas eles perguntavam lá, depois eu morei 8 anos nos Estados Unidos, eles continuaram perguntando para mim lá nos Estados Unidos. Então, eu sei muita coisa porque fizeram perguntas e eu tive que buscar. Então, isso é muito relevante. Isso. Lá, eu ia até falar isso lá na hora de conhecimentos gerais. O que é? É para preparar eles para responder essas perguntas, na verdade. Não sei sim. Conhecimentos gerais, lógico. Essa parte, Ana, posso falar uma coisa? Eu fiz intercâmbio há 50 anos atrás. E meu professor de história, eu estava numa escola particular nos Estados Unidos, né, uma escola católica, não sabia que o Brasil tinha participado da Segunda Guerra Mundial. Fui eu que falei, ele foi fazer uma pesquisa e na aula seguinte ele deu a mão à palmatória e pediu desculpas e explicou que realmente o Brasil teve uma participação. Quer dizer, é muito importante a gente conhecer a história da gente, quanto mais que a gente vai para fora. Vamos mandar, gente. A outra... Márcia. Não, mas eu tenho mais uma... Fala, Cristiane, então. Não. E quanto a essa Cláudia, né, que falou agora, com relação à ajuda de conseguir famílias, né? Eu já recebi, fui eu que recebi o Jack, que é o americano, que a gente citou aqui a questão da depressão, né? O Jack é um menino que veio também com essa questão, e eu fiquei com ele no Rio. No ano de pandemia, que não podia ser pior, né? Já dentro de um quadro mais complicado, mas, enfim... E essa questão de conseguir as famílias, Cláudia, eu acho que é difícil mesmo conseguir as famílias parceiras, né, para receber o intercambista, e o clube tenta ajudar, mas vai ter também a mesma dificuldade, né? A gente aqui no Rio, a gente acaba tendo que manter próximo do distrito escolar, né?
Eu posso tentar te ajudar, eu sou de Sernambetiba, se precisar, me procura. A quem tiver do Rio também, se precisar de ajuda, eu posso tentar trocar um pouco isso. E eu queria dar uma sugestão para todo mundo aqui. Todo mundo, sempre que alguém falar, vai perder um ano escolar, vai perder não sei o quê, vai perder aquilo, vai perder aquilo outro. Eu queria propor aqui todo mundo trocar a palavra perder por investir. Ninguém perde um ano escolar, a gente investe. Então, vamos trocar a palavra perder. Eu tenho um filho com necessidades especiais, ele tem 31 anos, está fazendo jornalismo, é para-atleta, e eu posso afirmar, eu nunca perdi um centavo da minha vida investindo na vida do meu filho quando era muito bebê. Então, essa palavra eu queria colocar aqui como uma proposta de trocar a palavra perda por investimento. Excelente, excelente. Beleza. Márcia? Tem que abrir isso. Oi. Bom, eu sou Márcia, de Campos do Jordão. Paulo, só queria colocar que não é um privilégio só de Taubaté, não. Nós estamos recebendo 6 intercambistas esse ano e todos bolsistas do mesmo colégio. Então, e eu recebo intercambista desde 99. As escolas de Campos do Jordão sempre abriram as portas para nós, enquanto o bolsista é integral. Nós temos a despesa com material e com uniforme, mas os meninos que vêm sempre são bolsistas das escolas. Não, eu sei disso, Márcia. Eu fiz isso para brincar com o Edésio, né? Mas eu sei que vocês aí dão um show. Parabéns. Não, a gente está aprendendo, Paulo. Não, que isso. Vocês estão de parabéns. Realmente vocês e São José, poxa, maravilhoso. Nós trabalhamos muito esse ano. E já que é um seminário voltado para os clubes, alertando e reforçando, né, que a questão das mesadas, que muitas vezes era um impedimento para os clubes, isso está sendo, essas mesadas são custeadas atualmente pelo programa de intercâmbio. Então, é mais um motivo, nada contra um determinado clube, a gente está aí com o exemplo de 5, aí que a companheira acabou de colocar, nós temos lá o Leste, né, lá de São José dos Campos, enfim, nada contra vocês mandarem até mais de um. Quanto mais, melhor. Aí é com a gente fazer as parcerias e conseguir as vagas, né? E também desmistificar, né, que você tem um país melhor do que o outro. A gente tem que entrar e a gente precisa dos candidatos que cheguem de mente aberta e que estejam dispostos, não escolham países, vocês venham pela experiência de participar do programa. O México é maravilhoso, o Edésio deu o exemplo aí da Índia, eu mesmo já fui pelo Rotary para a Índia. É maravilhoso, hoje é o país onde o Rotary mais cresce, né? Então, é uma potência rotária, os indianos sabem fazer o programa, recebem muito bem, é uma experiência em termos culturais fantásticas. Então, é isso aí. É só isso, Márcia? Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo, e aproveitando o seu gancho de conversa, esse ano nós mandamos uma sobrinha para a República Tcheca, que é inovador também, né? Aí, pô. Maravilhoso. Obrigado. Sensacional. Eu que agradeço. Daniele, por favor. Daniele, você está aí? Acho que não. Bom, vamos com o Daniel. Já que não tem Daniele, vamos de Daniel. Daniel está aqui. Bom dia. Sou aqui do Clube de Ilhabela, eu sou novo rotariano. Eu já mandei minha filha em 2018, ela foi para a Alemanha, ela ganhou uma família lá. Essa família já veio aqui, já ficou em casa. Agora, nas férias de dezembro, ela está indo de novo para lá, ficar com eles. E foi uma experiência magnífica. A gente agradece ao Rotary, ela é grata ao Rotary. E agora vou assumir também como oficial de intercâmbio aqui do clube. Olha. Estou enviando também meu filho. Por enquanto, tem mais uma jovem que vão para o processo de intercâmbio, né? Para participar da inscrição. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando que será cobrado a taxa de inscrição de R$1.000? Essa é uma questão. E a outra questão, se o prazo para a família que vai participar, as famílias escolhidas, também é 30 de setembro ou tem um prazo mais estendido? São minhas duas perguntas. Vamos lá. Não, o prazo para as famílias que vão participar são mais estendidos, é só para o ano que vem. Então, não precisa ficar desesperado agora para o dia 30 de setembro. E qual foi a primeira pergunta?
Quando é que paga a taxa? taxa de inscrição, porque... Pois é, a taxa de inscrição, por conta da ata, a gente não tem nem acesso à conta. Então, a gente provavelmente vai pedir para fazer um depósito e mandar o comprovante para a gente. E quando a gente puder acessar a conta, a gente vai ver que está lá. Então, a gente vai ter que organizar de uma outra forma, tá? Mas é importante observar que a gente fez uma brincadeira esse ano diferente, que é pedir para que o jovem faça um vídeo mostrando para ele, se filmando, dizendo por que ele quer fazer esse intercâmbio. Isso vai mostrar, a gente já vai conhecendo as pessoas. Como o distrito está muito, muito grande, a gente não quer só levar aquele susto no dia 8 de outubro. Então, a gente já quer conhecer as carinhas e as pessoas, e é importante que faça esse vídeo. E as famílias ficam para o ano que vem. Tá, inclusive, eu vou pedir para vocês corrigirem no edital. Corrigir. Já está corrigido? Saiu uma errata. É uma errata. Já saiu uma errata do edital. Eu não recebi a versão da errata ainda. Mas se você clicar nesse... Eu já coloquei umas 2, 3 vezes aí no chat. É só você clicar no link. Está lá errata, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Encerrando... Sim. Encerrando agora as nossas dúvidas e perguntas, agradecemos a presença de todos e retornamos a palavra ao governador Fábio. Bom, antes de fazer o encerramento, gostaria de perguntar ao Paulo, a Ana e o Edésio se querem fazer alguma consideração final. Eu gostaria só de lembrar a todos que no dia 8 de outubro a gente vai fazer a nossa... Meu nome? A gente vai fazer a nossa primeira reunião com os outbounds, que consta prova dos outbounds, que é de conhecimento geral, inglês, e entrevista com pais e jovens. É um dia comprido, longo de trabalho, mas é um dia muito importante, onde a gente começa o nosso trabalho de 2023, 2024. Participem. E para reforçar, a gente está nessa pegada, né, de realmente estar mais aqui no lado de São Paulo, divulgar o programa, trazer a prova para cá, já que nós somos lá do Rio, então buscar essa integração maior, né, com o lado da Careí hoje. Então, é mostrando a nossa cara, e vocês têm o nosso contato. Então, os clubes, por favor, sintam-se muito à vontade, muito bem-vindos para se entrar em contato com qualquer um de nós da equipe, esclarecer, convidar para palestras, né? Cada um em seu clube. Nós estamos muito ávidos e motivados para fazer um bom trabalho e mostrar para vocês o que é o programa e esclarecer os benefícios que isso pode trazer para a nossa instituição. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui hoje. E, por favor, a gente pede que todos vocês, principalmente os clubes, divulguem que está aberta as inscrições do intercâmbio, porque depois que fechar, a gente não consegue. Aí vem um punhado de gente correndo atrás depois que fecha. Então, é importante que se divulgue a todos a importância agora do intercâmbio. Então, está aberta as inscrições, vamos divulgar, mandar nas escolas, cada cidade leva nas escolas, divulguem, acho que isso é muito legal para ter. Porque esse ano ocorreu uma coisa inédita, né? Nós devolvemos uma vaga, a gente deixou de... Quando a gente devolve uma vaga, além de a gente poder perder essa vaga, ainda perde de receber esse dinheiro, né? A gente perdeu uma vaga para a República Tcheca por falta de candidato. Então, acho que é importante a gente divulgar bem mesmo o nosso programa. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero aproveitar que estão presentes aqui a Rosana, o governador Pires e a governadora indicada Alcione, agradecê-los pelo excelente trabalho desenvolvido na gestão passada, né? Na parte da transição foi espetacular, né? A gente teve alguns assuntos delicados que a gente teve que conversar aí por conta da pandemia, algumas situações, mas foram tudo resolvido, sabe, assim, de forma magnífica. Então, quero deixar registrado aqui, né, meu apreço e meus parabéns a eles. E demais, né, membros da equipe que participaram dessa transição também. Agradecer também pela brilhante exposição, foi maravilhoso esse seminário, agradecer ao Paulo, à Ana, ao Edésio, enfim, toda a equipe que participou, né? Agradecer também
as pessoas que participaram com perguntas, né, porque isso enriquece o debate, enriquece o seminário, e também aquelas que não fizeram perguntas, mas que com certeza entenderam tudo, né? Ficaram satisfeitos. Foi excelente, muita coisa, muita informação importante foi passada hoje aqui. E tenho certeza, né, aqueles que tiverem alguma dúvida, é só procurar a equipe de intercâmbio aí, que eles estão prontos a tirar qualquer dúvida posteriormente. Também agradecer aos demais membros da equipe, né, que participaram direto ou indiretamente desse seminário, principalmente a equipe de secretaria, a equipe de protocolo. Então, gente, sobre o lema aqui, né, imagine o Rotary, o nosso mantra, né, que é união, harmonia e paz. Eu peço a todos para que ouçamos e cantemos o hino à bandeira, ao final a aplaudamos e assim damos por encerrado esse excelente seminário. Um abraço a todos.